Olá pessoal, tudo bem? Então na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre revisão de logaritmo, no qual a gente vai trabalhar definição, consequência da definição e propriedades. A gente tinha estudado que na exponencial, na equação exponencial, eu tinha expressões do tipo 3 elevado a x é igual a 81. Para a gente resolver isso, a gente tinha que pegar 81 e escrever na base 3. Então fica 3 elevado a x igual a 3 elevado a 4. Ora, as bases são iguais, eu posso cortar. O que sobra? Que x é igual a 4, certo? Porém, existem algumas equações exponenciais que a gente não consegue resolver dessa maneira, como, por exemplo, 7 elevado a x é igual a 81. Isso, por exemplo, eu não consigo resolver. Por quê? Porque 81 eu não consigo escrever na base 7. Eu posso até tentar, vamos ver. 7 elevado a x é igual a 81, fatorando, o máximo que eu consigo é 3 elevado a 4. Só que aqui é 7 e aqui é 3. Não tem como eu igualar as bases. Aí é aqui que entra o logaritmo. Porque com os métodos que a gente conhece, a gente não consegue resolver isso. Mas com o log, a gente consegue, aplicando o log dos dois lados. Então, apenas o log. Certo? E uma série de outras equações do tipo que a gente não consegue ter solução com essas ferramentas de igualar as bases dos dois lados. Tá? Então é por isso que o log é muito importante nesse momento. Tá? Retomando o que a gente viu aqui, então eu tenho que desse exemplo aqui, então 3 elevado a 4 é 81, certo? A gente consegue escrever uma equação exponencial como um logaritmo. Então, isso aqui é equivalente a eu dizer que o log de 81 na base 3 é 4, onde esse 3 é a minha base, esse 81 é o logaritmando e o 4 é o valor do logaritmo, certo? Então, vamos formalizar isso. Então, definição. Então, a gente tem que a elevado a x é b, se e somente se, ou seja, de modo equivalente, o log de b na base a é x, onde o que eu vou ter? Esse a é a minha base. Se o a é a minha base, obrigatoriamente ele precisa ser maior que zero e diferente de 1. Esse b vai ser o meu logaritmando, no qual b precisa ser maior que zero. E esse x é o meu valor do logaritmo, no qual esse x ele é um número real, certo? A partir disso, a gente tem o que chamamos de logaritmo. Logaritmo é essa formalização aqui. Então a gente pega uma equação exponencial e reescreve isso como logaritmo. Aí, a partir disso, a gente tem uma coisa muito importante que a gente chamou de regra da bundinha. E o que fala a regra da bundinha? Fala que se a gente tem, por exemplo, log de b na base a, isso é igual a x. Então, como que a gente resolve isso? Ou seja, como que eu saio do log e escrevi isso como uma equação exponencial que eu sei resolver? Então, eu vou pegar esse a, que é a minha base, vou elevar ao meu x, e isso daqui é igual ao meu logaritmando, que é o b. Então, vocês percebam que a gente tem em formato de uma bunda aqui. Como é que fica isso? Isso fica a elevado a x é igual a b. Então, perceba que isso aqui a gente pode escrever dessa maneira aqui. Tá? Então, vou dar alguns exemplos para vocês. Log de 16 na base 2. Isso eu posso chamar de x. Então, o que fala a regra da bundinha? Eu vou pegar esse 2, vou elevar o x, e isso é igual a 16.
Então, 2 elevado a x igual a 16. Ora, isso aqui eu sei resolver. Isso aqui é uma equação exponencial. Uma equação exponencial a gente resolve igualando as bases dos dois lados. Então, aqui eu tenho 2, eu vou escrever o 16 na base 2. Então, isso fica 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 4. Então, 2 é a minha base, é igual aos dois lados, eu corto. Sobra que x é igual a 4. Então, dessa forma, a gente resolve pela regra da bundinha. Tá? A gente tem também uma coisa muito importante, que é o que a gente apelidou de logaritmo natural. Então, log natural. E como que eu denoto esse log? Então, vou chamar ele de ln de b, que é a mesma coisa de eu dizer que isso aqui é o log de b na base e, onde esse e ele é um número de Euler e vale aproximadamente 2,71. Então, é um número irracional de valor aproximado de 2,71, certo? Uma observação importante é o seguinte: se eu tenho apenas log, por exemplo, de b, e não falo qual é a minha base, automaticamente isso aqui é b e a base aqui é sempre 10. Então, é sempre isso. Tá? O log natural não. Então, eu posso escrever como ln. E isso aqui é a mesma coisa que dizer que é o log de b na base e. Então, esse e aqui, ele é esse número aqui, certo? A gente já estudou o log natural, né, principalmente esse número de Euler aqui, mais para frente, quando a gente fez alguns exercícios, né, na função logarítmica. Porém, aqui nesse caso, né, a gente usa muito isso quando a gente tiver expressões do tipo a população de determinada bactéria cresce seguindo essa lei. Então, P de T igual a P0 vezes a exponencial KT. Então, se a gente aplica o log dos dois lados, a gente consegue tirar esse exponencial. A gente viu isso. A gente está só relembrando. Tá? Por isso que a gente estuda o log natural. E ele é tão importante. Tá? Vamos então agora estudar um negócio muito importante, que são as consequências da definição. Então aqui, pessoal, a primeira consequência da definição que a gente tem é a seguinte. Então, vamos escrever consequência da definição. Então, a primeira nos diz que se eu tenho o log de 1 na base A, isso aqui é sempre zero. Por quê? Porque a gente sabe que se eu pegar esse A e elevar a zero, ou seja, qualquer número elevado a zero é sempre 1. Então, isso aqui é sempre verdade. Tá? A segunda nos diz que se eu tenho o log de A na base A, isso aqui é sempre 1. Por quê? Porque A elevado a 1 é o próprio número. Tá? A terceira nos diz que se eu tenho o log de uma potência, ou seja, A elevado a N, na base A, ou seja, a minha base aqui do logaritmando é A elevado a N. E aqui a minha base é A. Eu só tenho A aqui e A aqui, então eu meio que posso cortar, né, entre aspas, e o que sobra? Apenas o N. E, por fim, a última propriedade, se eu tenho A elevado ao log de N na base A, mais uma vez eu posso cortar esse A com esse log de A aqui, o que sobra? Apenas o N. Tá? Então a gente pode escrever dessa maneira. A partir disso a gente vai para as propriedades. Então, propriedades. Então, a primeira propriedade é a do produto. O que fala a propriedade do produto? Então, dado um log de L vezes M na base A, eu posso quebrar esse produto como uma soma. Então, fica o log de M na base A mais o log de M na base A. Um exemplo, se eu tenho o log de 2 vezes 5 na base 10. Ora, log de 2 vezes 5 na base 10, então eu posso quebrar isso como log de 2 na base 10 mais o log de 5 na base 10. Só que a gente viu que quando eu tenho log na base 10, eu posso apenas reescrever isso como log de 2 mais o log de 5. Certo? Então fica dessa maneira.
A segunda propriedade é a propriedade do quociente, que nos fala aqui, se eu tenho um certo m diferente de zero, então o log de L sobre M na base A, eu posso quebrar isso como uma subtração. Então fica log de L na base A menos o log de M na base A. Então eu posso quebrar esse log dessa maneira. Assim como eu quebrei o log do produto. Então a gente pode reescrever dessa maneira. Né? E um exemplo, se eu tenho o log, né, de 10 sobre 3 na base 3, por exemplo. Então, isso eu posso quebrar como log de 10 na base 3 menos o log de 3 na base 3, certo? E aí, a gente viu anteriormente que se eu tenho um log de 3 na base 3, isso aqui é sempre 1. Então, na verdade, esse log aqui é o log de 10 na base 3 menos 1. Não tenho esse log. E, por fim, e agora a gente tem, né, o log da potência. O que foi o log da potência? Se eu tenho o log de b elevado a n na base A, esse n ele vai dar um peteleco, a gente dá um peteleco nele. Então ele vem aqui para frente do log. Então eu posso escrever como n vezes o log de b na base A. Então, um exemplo. Se eu tenho, por exemplo, o log de 10 elevado a 3 na base 2, por exemplo. Então, esse 3, que é o expoente, ele vai vir para frente do log. Então, eu posso escrever como 3 vezes o log de 10 na base 2. Certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, em qual a gente trabalhou, né, a revisão de logaritmo. Tá? Espero que vocês tenham aprendido. Até a próxima.